Olá, eu sou a Maíra, sou da Rigato Crochê e hoje eu vim aqui trazendo um tema muito interessante pra gente estar falando. O quanto o crochê é libertador. Isso é um assunto muito gostoso de se tratar, um assunto muito gostoso de falar, de expressar. Mas antes de eu estar falando sobre esse assunto, eu quero mostrar aqui pra vocês esse crochêzinho lindo, crochêzinho modo carinhoso de se falar, não é mesmo? Que na verdade ele é um crochêzão, ele é gostoso, ele é fofo, ele me abraça, ele me esquenta. Ele é uma gola bem grandinha, eu dei 2 voltas aqui, mas ela dá até 3 voltas no pescoço. E ela tem um ponto muito bonito, que ela abre, tá vendo? É um ponto, aqui desse lado direito, ela imita um tricô, ela parece um tricô. E do lado avesso, não. Fica bem outra textura, que também dá pra ser usada, não tem problema algum. Porém, eu gosto mais desse lado mesmo, do lado direito. Então, é uma gola linda. Aqui eu usei 2 linhas, num tom de marrom. E o marrom é uma cor que nunca sai, né? Nunca sai da moda, é um tom muito de inverno. Então, é um tom muito gostoso de ser usado, né? Um tom, assim, digamos que bem invernão mesmo, né? Ele casa muito ali com o preto. Tanto é que eu tô com uma blusinha preta, né? Se for reparar, eu tô com uma blusinha preta básica e uma calça jeans. Mas o que dá o tchan, o que dá o look completo, o que dá o toque, o que dá a cereja do bolo mesmo, é a gola, né? Então, fica aí a dica pra vocês de uma gola. Mas vamos no que mais nos interessa, que é sobre o quanto o crochê é libertador. Mas por que você vai falar sobre a liberdade do crochê, Maíra? Qual o porquê? Qual a intenção de você estar falando sobre isso? Eu faço crochê desde meus 12 anos de idade, porém, há 2 anos eu faço crochê como fonte de renda extra. Então, eu uso hoje o crochê como minha renda extra. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, sou dona de casa, sempre trabalhei, mas hoje eu sou dona de casa há 2 anos, sou dona de casa. Então, hoje eu uso o crochê como minha renda extra. E por que eu quero falar da liberdade do crochê? Porque eu quero mostrar para ele o quanto é gostoso, gratificante poder fazer essa arte, poder adquirir essa arte, poder aproveitar, ter a liberdade, o quanto a liberdade ele me traz para poder estar tendo a minha renda extra. Ou seja, o que eu tô tentando falar, o que eu vou tentar mostrar nesse vídeo, que hoje eu trabalho com algo que me dá uma liberdade de criação, mas muito maior do que antes, que eu tinha que cumprir uma certa demanda, onde eu tinha que cumprir um superior, antes eu tinha que dar satisfação, hoje não. Então, assim, hoje eu dou mais atenção para os meus filhos, eu fico com os meus filhos, eu trabalho, continuo tendo a minha renda que eu tinha antes, eu continuo tendo a minha renda, continuo tendo o meu salário, modo de dizer, porque eu posso ter a mais, tem mês que eu posso ter a menos, isso vai dar das minhas vendas, da minha demanda e do mercado também, que isso acontece com todo mundo. Porém, o quanto que tudo isso é ainda gratificante para mim. Então é isso que eu quero mostrar, a liberdade que o crochê nos traz. O quanto é prazeroso essa liberdade do crochê. Entendeu? Então, por isso que eu quero estar falando sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é sobre leitura de gráficos. Por que leitura de gráfico? Você sabia que o crochê, ele é um trabalho assim, uma arte mundial. Em qualquer lugar do mundo que você vai encontrar o crochê. E ele, em qualquer lugar do mundo, o gráfico você vai conseguir ler como você lê aqui. Ele é uma leitura mundial. Você vai para a Europa, você encontra uma revista de crochê lá, a coisa mais linda. Ela tem toda a sua parte falando em inglês. Porém, no gráfico, que é o desenho, que é onde a gente vê o desenho dos pontos, o gráfico é igual ao mundial. Então você vai ler você pode gostar daquele desenho, daquele crochê, você viu a revista, você quer fazer, aí você vai ter que jogar no Google, traduzir, ou pedir para alguém que sabe falar inglês, ou pedir para alguém que sabe traduzir para poder fazer. Não. Você pode pegar aquele gráfico e você vai fazer normalmente como você faz aqui. Isso na Europa ou em outro lugar do mundo, qualquer lugar do mundo. É uma arte tão fantástica que o gráfico dela é mundial, é o mesmo para o mundo inteiro. Então você
faz. Se a gente for dar uma pesquisada, não precisa nem ser muito a fundo, um pouquinho que você pesquisa na internet, até mesmo o Instagram ele te mostra. A gente fala gringa, né? O crochê das gringas. Ele acaba sendo um pouquinho diferente. Posso estar falando besteira aqui, mas a região que a gente fala das Arábias, que elas usam aqueles... Tem um nome, né? Que usa aquele pano na cabeça, que tem... Elas respeitam muito a religião, tem tudo um porquê. Mas enfim, não é nesse assunto que eu quero entrar. Mas lá pro lado delas, elas também fazem muito crochê. E fazem crochê e acessórios infantil. E elas fazem assim em grande quantidade. E se você for ver, se você for analisar, só de ver o crochê delas você faz, sem precisar de gráfico. Porque a leitura é a mesma. Então, é algo assim, eu acho isso assim muito mágico, sabe? Eu acho isso muito maravilhoso, muito rico demais. Você poder ter mesmo uma receita. Mesma coisa de você pegar uma... Nos Estados Unidos, por exemplo. Lá eles têm o costume de comer donuts ou torta de maçã, né? Pra nós, assim, não é uma coisa difícil de fazer. Mas, não, eu quero a receita de lá, eu quero a original, eu quero a tradicional, eu quero a que eles comem. Então, vamos fazer a receita de lá. Para você pegar a receita, não é gráfico para começar, é tudo escrito em inglês. Então, a gente vai ter que traduzir para ver se acha, se tem o mesmo ingrediente que o deles, né? Se é do mesmo jeito, para você poder fazer a releitura aqui. O crochê já não. Se você gostou de um crochê deles de lá, você vai fazer aqui de qualquer forma, sem precisar de tradutor, sem precisar de Google, sem precisar de nada. Às vezes só olhando o trabalho pronto, ou até mesmo pelo gráfico, que é onde eu quero chegar. A leitura do gráfico, ela é mundial. E convenhamos, se isso não é uma liberdade tremenda. Pensa que se isso, você não precisa ficar preso a uma tradução, você não precisa ficar preso dependendo de alguém, você não precisa ficar preso dependendo de um aplicativo ou até mesmo a internet para traduzir, para depois você entender, para depois você poder fazer. Isso é uma liberdade. Isso é muito gostoso. Gente, vamos falar bem a realidade. Quantos brasileiros já não foi para fora? Ou que ainda estão indo, ou têm planos de ir? Tem muitos brasileiros que vão. E tem muitos brasileiros que sabem fazer o crochê, que vai para fora e pode estar fazendo esse trabalho. Isso não é verdade? Eu tô errada nisso? Não que eles já foram para lá com um trabalho, já tem o foco deles, perfeito. E eles tiram bem. Isso é muito bom. Mas será que até eles mesmos não podem ter uma renda extra lá fora, onde possivelmente é uma coisa quase óbvia, que vai ser muito mais valorizado talvez por conta da moeda, né? Aí entra em outra questão, que a moeda tem mais valor, enfim. Mas não pode estar praticando o crochê lá fora também? Vocês já repararam o quanto que o crochê está em alta? E não é de hoje. É da pandemia para cá, o quanto que o crochê ficou em alta. E vocês já repararam que a pandemia não foi só no Brasil? Muito pelo contrário, ela começou longe, para depois vir para cá. E ela foi algo mundial. O crochê, ele veio como se fosse na mesma carruagem da pandemia. Primeiro, é como se fosse no mesmo trem, porém não no mesmo vagão. Então, veio a pandemia, pegou o mundo inteiro, foi horrível, foi terrível, não foi nada bom para ninguém, muito menos para aqueles que perderam alguém, infelizmente. Mas alguns vagões atrás da pandemia veio a alta do crochê. Não que veio o crochê ele existe há muito tempo. E veio a alta do crochê e ele veio para ficar. Ele veio para, acho que, escrever uma nova história. Tanto é que ele deu uma boa evolução, né? O crochê ele evoluiu muito em questão de pontos, em questão de material. Os fabricantes de linha evoluiu, tudo evoluiu nesse ramo, tudo. As texturas das lãs evoluiu muito. Para nós que fazemos crochê já há um bom tempo, a gente sabe o quanto que isso evoluiu. Material de agulha, número de agulha, cores. As cores inovaram muito.
as cores das linhas, seja barbante, seja lã, seja a linha mais fina, seja a linha de seda. Tem hoje fabricante de linha de seda pura. Antes não tinha, hoje tem. E são fabricadas artesanalmente. Se você for comprar, você tem que encomendar uns 15 dias antes. Você vai lá, escolhe a cor que você quer, encomenda para depois ficar pronto, porque é produzido artesanal. Ou a pessoa tem os bichinhos da seda, os casulos, para poder produzir a sua linha. Gente, isso é tão fantástico, é tão gostoso de expressar, é tão gostoso de falar, que assim, me falta ar, porque eu encho a boca para falar disso, o quanto que eu tenho orgulho, o quanto que é gratificante. Aí da ontem eu tava vendo um story de uma crocheteira muito maravilhosa, muito, nossa, ela transmite uma paz, uma coisa assim do crochê muito boa. E, e ela, não sei se eu posso estar falando aqui o nome dela, mas acredito que não tem problema, é a Bia Fer. E ontem eu tava vendo uns stories dela e ela tava num shopping e ela faz bolsa. Ela faz tanto de fio de malha como fio náutico, enfim. E as bolsas dela são lindas. E ela tem várias alunas também pelo mundo todo, né? Não é só pelo Brasil. E ontem ela estava num shopping em São Paulo e mostrou algumas vitrines com bolsas em crochê. Eu mandei para ela, falei assim, como eu me sinto orgulhosa de ver essa arte do crochê nas vitrines. E muitas vezes nas vitrines de grife, nas vitrines de marca, dentro de um shopping de São Paulo. Então, isso para nós do ramo é muito satisfatório, é muito gostoso. Isso se chama liberdade de expressão. Você produzir aquilo do jeito que você gosta e ver seu trabalho na vitrine, gente. E com um valor, assim, eu não falo que é um valor altíssimo, é um valor merecido. É um trabalho 100% manual, 100% feito à mão. Não tem máquina. Então, é caro? Não. É valorizado. É diferente. Bom, o próximo ponto são as formas. Por que eu entro nas formas? Isso aqui é uma dica muito valiosa mesmo. O crochê, gente, ele é nada mais, nada menos, quando você pega o material, linha e agulha. Então não tem nada formado ali, né? Não tem nenhum tecido, não tem nenhum corte, é linha e agulha, literalmente. Quem vai formar todo o tecido somos nós, as crocheteiras. Que nem aqui, isso aqui era linha e agulha. Hoje ele tem o seu formato e sua espessura. Ele acabou aqui virando um tecido com textura, a gente pode se dizer assim, né? Porque ele tem textura. Você vê o desenho e você sente o desenho. Você não só... Quando a gente tem um tecido que tem um desenho, que no caso é uma estampa, a gente visualiza lá um tecido com flores. Você só visualiza, se você passar a mão, continua liso. Você não vai sentir as flores. O crochê não. Você visualiza o desenho do tecido e você sente o desenho do tecido. É muito diferente. Então, o crochê, quando você pega, ele é linha e agulha. Para você tá formando isso. E a maneira mais fácil, né? Eu acho que o caminho mais, não mais fácil, mas só que mais prático da gente poder entender, para poder começar um trabalho, isso é uma dica assim que eu dou muito valor nela, é as formas. A gente às vezes pensa que é bobeira e não é. Se você parar para pensar, por exemplo, eu vou desenhar, não desenho bem, tá? Eu vou desenhar um cropped. Então primeiro vem o peito, coloca lá 2 triângulos, que a gente vai colocar um bojo por dentro. Depois vem a parte de baixo, que é um retângulo. Aí aqui atrás, ele vai lá para trás e a gente faz um trançado, por exemplo, né? Supondo que a gente faz um trançado. E aqui a gente faz um trabalhado. Então, o que a gente fez aqui? São 3 formas. 2 triângulos e um retângulo. Vou fazer uma calça de crochê. 2. Retângulo. Concorda? Vou fazer uma blusa de crochê. Eu vou fazer um quadrado, 2 retângulos a manga. Depois aqui eu tenho meu desenho da gola. Então, seria 2 quadrados e 2 retângulos. Então, se você parar para pensar, começa a visualizar. Quando você visualizar qualquer crochê, começa a visualizar as formas dele. O crochê ele é feito de formas. A gente faz as formas separadamente.
Pega tenta achar um Reels montando uma blusa. Você vai conseguir visualizar isso muito certinho. A pessoa ela faz primeiro as partes, que são suas formas, e depois junta. E ali ela tira a peça. Então, o crochê, se você começar a ter essa visão do crochê, você vai muito longe. É um ótimo início, principalmente para quem está começando. Mas se você começar a ter esse início, se você ter essa visão do crochê, ela é muito boa. E outra, o crochê, é que nem eu disse, ele é linha e agulha de início. Ele não tem forma nenhuma. E é você que vai fazer. E o crochê, ele tem essa habilidade. Por exemplo, você vai começar com um número de correntinhas aqui. Você não precisa... Você pode subir com ponto baixo, com ponto alto, com meio ponto. A textura que você escolher. Você não precisa subir ele reto toda a vida. Você pode subir ele inclinando. Você tem essa liberdade de você fazer isso. Ou você pode subir reto e inclinar e fazer assim. Você pode fazer o que você quiser. A linha tá ali. Ela não tem uma regra de você tem que fazer trabalho só reto. Não. Isso porque eu não falei do trabalho circular. Ah, eu quero fazer um decote, um busto mais arredondado. Faz ele redondo. Embaixo você vem com a parte de baixo retangular para completar o seu cropped, entre aspas. Entendeu? O fato da gente fazer redondo ou triângulo é onde a gente mexe com o decote da peça. Então, isso é uma dica assim que eu considero muito valiosa no crochê. A gente ter as formas do crochê. Primeira coisa, a gente pensar nos formatos. Depois da gente passar das formas, a gente vai aprimorando cada vez mais. Mas de início, tenta visualizar as formas. Tem muitas peças que são basicamente o square. Nossa! O square, gente, tem um jeito de falar mais claramente sobre isso do que o próprio square. O square nada mais é quadradinhos de crochê. E ele é muito claro nisso. Quantas e quantas peças não tem de square? Falando do square, aqui. É uma peça de square. Como eu vou poder mostrar. São vários quadradinhos, porém ele não está colocado de forma quadradinha, né? Ele está viradinho. E são vários quadradinhos que acabam formando o decote, que acabam formando o desenho aqui embaixo. Só foi a maneira de montar ele. E square nada mais é do que uma forma, é um quadrado. Porém, são vários quadradinhos montados. E atrás eu ainda fiz de amarrar. Então, gente, eu acho que mais claro que isso, impossível. Então, assim, o que eu quero falar das formas. Primeira coisa que você, se você quiser, você viu uma peça, você gostou e você quer fazer, primeira visão que você tem que ter, olha as formas da peça. Eu acho que a primeira pessoa fez aquele formato, depois aquele, depois ela fez isso. Tenta ter essa visão primeiro de início, depois você vai aprimorar. Terceira liberdade que o crochê nos dá. Liberdade de criar. Eu acho que tem algo mais gratificante do que você vender aquilo que você criou. Detalhe, as pessoas gostarem. Você pode sim se inspirar, ou até mesmo criar do zero, que é melhor ainda. Mas a inspiração também não é errada. Então você pode sim se inspirar e dali poder criar. Gente, isso é muito bom. Você criar algo, você colocar para fora, você fazer aquele literalmente aquele material que você imaginou. Antes que era algo só imaginável, que estava só dentro da sua cabeça, você poder fazer, você poder criar. E o crochê nos dá essa liberdade. E o mais gostoso, você ganhar dinheiro com aquilo que você criou. Gente, isso é muito satisfatório. Não dá nem para se comparar isso com cumprir horário, com cumprir ordens. Ou com fazer algo que as pessoas criou, com que as pessoas inventou, com que as pessoas teve a ideia e você tem que fazer. Isso não é incomparável. Então você poder criar, você poder colocar pra fora. Eu vou mostrar esse vestidinho aqui eu fiz, ele tem pouco tempo. E esse eu me inspirei, mas eu
criei ele de uma maneira bem diferente. Ele é crochê aqui no peito, tem uma textura só de crochê, eu bordei ele em pérola. Só que não satisfeita, eu gosto muito de tule, eu acho que tule dá uma leveza, né? E eu gosto muito de criar o infantil. Então eu fiz um forrinho aqui embaixo de malha e aqui eu coloquei 2 camadinhas de tule. O forrinho, ele é um rosa queimado, um rosa chá, né, que a gente chama. O tule, ele é um nude, então ele deu essa leveza de tom em cima. O crochê, ele também é um nude. Não satisfeita, eu quis fazer a alcinha com tule, justamente para dar essa leveza. Nossa, mas você não pensou demais? Esse é o foco do negócio, esse é o prazer. Quanto mais você vai criando, mais você vai tendo ideia. Eu procuro desenhar, criar, pôr no papel primeiro. Mas quando eu vou fazer, eu acabo mudando tudo. Sai totalmente diferente daquilo que eu imaginei. E esse é o meu desafio comigo mesma. Eu, Maíra, falando comigo mesma. Eu gosto disso, sabe? E eu acabo que me desafiando. Eu penso numa coisa, aí eu vou e faço outra. Quantas vezes eu não desmanchei? Eu imaginei cor com cor, vi que não deu certo, fui lá e desmanchei. Enquanto não tá do jeito que eu quero, eu não termino. Né? Então, já que é pra fazer, vou fazer um trem bem feito, não é mesmo? E aqui a alcinha. Aí aqui atrás eu coloquei essa fita para poder estar amarrando. E aqui ainda vai vir 2 cochetezinhos para poder estar prendendo a saia. Esse vestidinho aqui é para uma menininha que ainda tá no forninho, mas é para quando ela tiver lá seus 4 meses, 5 meses, né? Conforme, dependendo assim, conforme ela crescer. Mas eu fiz mais ou menos na medida dessa idade. Então, tá aqui ele. E foi uma criação minha. E quando eu olho, eu me sinto tão orgulhosa de mim mesma. Falo, nossa, que delícia. E sabe o que é mais gostoso? Quando a gente coloca nossa criação, a nossa arte na internet, é o feedback que vem. É as pessoas elogiando. É assim, você vê que você é capaz. Você é capaz de criar. E o mais gostoso, você é muito mais capaz de ter a sua renda extra em cima da sua criação. Gente, tem coisa mais gratificante do que uma pessoa pagar pela sua criação, pelo seu trabalho, pelo seu talento? Isso é muito prazeroso. Essa daqui eu também criei, só que essa daqui, eu vou falar bem a real para vocês. Era literalmente resto de linha. Eu precisava fazer alguma coisa. Como eu falei, eu gosto de me desafiar. Então, assim, é muito gostoso você entrar no armarinho, ver aquele mundo de cor, de linha, aquele mundo de textura de linha. Eu falei, não, eu preciso me desafiar mais. Então, eu quero me desafiar com aquilo que eu tenho. Na minha época de faculdade, eu me formei em gastronomia. Então, a gente era muito desafiado a você fazer um prato top com o que você tem dentro da geladeira. Então, eu tive esse desafio lá atrás. E eu fazia muito isso na casa da minha mãe. Na época, eu morava com minha mãe, era muito mais nova. E eu tinha esse desafio, né? E assim, era muito gostoso. Hoje a minha mãe fala, você acha que você não tem nada na sua geladeira, você chama a Maíra que ela te dá um banquete. Ela acaba brincando com isso. Fala, não, mãe, que a gente tem que ter essa visão. Então a minha mãe, ela fala muito isso de mim. Eu acho aquilo pra mim um elogio muito grande. E é só que eu trouxe aquilo pro crochê sem perceber. E eu tinha que me desafiar. Falei, não, eu preciso pegar as que eu tenho e fazer uma peça. Então, eu estou me abrindo aqui isso aqui para vocês, que eu quero mostrar o quanto é possível, tá bom? Aqui, essa linha, a linha rosa e a linha é um laranjado queimado, ele é a linha número 6. A linha roxa é a linha número 4. São barbantes da Barroco, barbante mesmo, usei barbante. Então aqui foi um rosinha claro e um tom mais escuro. E o roxo foi um barbante barroco também, número 4. A gente pensa, nada a ver essas cores, né? E eu, assim, achei muito bonito o resultado das cores. Ou achei muito alegre, muito bonito, muito gostoso, muito vivo, né? E esse azul aqui é a linha mais fina que eu já vi, que é a Clea. Eu usei, tanto é que aqui eu usei fio duplo, mas é uma linha fina. Aí você fala, como que você faz um barradinho num fio tão fino em cima de um fio muito mais grosso, que é barbante, para começar? É possível?
Não sei. Eu preciso tentar. E o crochê me dá essa liberdade de eu tentar, ele me desafia, até mesmo as suas texturas de linha. Então eu preciso tentar. Ele tanto desafia que hoje a gente tem fio à base de papel. E que você molha e não estraga. Né? E eu tenho, lá na minha página no Instagram, eu tenho buckets feito com fio de papel. Tem o fio de ráfia e tem o papier. E já vi gente fazendo bolsa com esses fios e fica lindo. Fica maravilhoso. E aqui eu tenho esse desafio que eu me desafiei e eu tive esse resultado. Então, onde eu quero chegar para vocês? Liberdade de criação. Você ter, o crochê te permite isso. Você não precisa cumprir aquele horário, você vai cumprir o horário que você acha melhor e você ter essa liberdade de criação. Você poder criar e vender aquilo que você criou. Quando você vende, você vê o resultado. Se você vendeu porque as pessoas pagou por aquilo que você criou, então você está indo pelo caminho certo. Se você não vendeu, será que você está mostrando para as pessoas erradas ou para as pessoas certas? Eu faço crochê infantil, eu foquei no crochê infantil. Do que adianta eu fazer crochê infantil e mostrar para as mães, para mulheres que não são mães? Então eu não estou no meu público certo. Eu preciso estar dentro do meu público certo. Eu tenho que ter meu público-alvo. Né? Então a gente também tem que pensar nisso. Ah, eu não estou vendendo, então tá feio. Não, você tá mostrando para as pessoas certas. Então primeiro você foca o teu nicho nas pessoas certas. Depois você vai ver se realmente o seu trabalho está sendo bem visto ou não. E se não tiver, gente, eu acabei de falar e venho falando desde o começo do vídeo. A liberdade que o crochê nos dá. Muda, vai para outro caminho, abre a cabeça. Não, eu acho que, exemplo, roxo com verde não dá certo. Não dava no passado, hoje ele é moda. Mas eu sempre gostei dele e hoje ele convém, então vamos fazer. Não dá certo, então não dá. Mas você precisa tentar, você precisa se desafiar, você precisa mostrar. Enquanto você está guardando para você aquilo que você é capaz, vocês podem ter certeza que outra pessoa está mostrando. E nós temos uma arma muito poderosa, e a gente mal sabe, que é a internet. Vamos analisar uma coisa. Se você vai abrir um comércio, seja ele qual for, você vai escolher o melhor ponto da sua cidade, correto? Porque você quer ter uma venda alta, você vai pagar aluguel por aquele ponto, então você precisa pagar algo que vai te dar um retorno. Então eu vou escolher o melhor. Exemplo. Eu não preciso ser da minha cidade, eu quero escolher o melhor lugar do país. Exemplo, eu vou para a Avenida Paulista, que é uma das avenidas mais movimentadas. Quantas pessoas não passam por lá? Né? Pessoas que têm dinheiro, que têm um certo poder, que têm uma certa poder aquisitivo financeiro. Né? Então, não, beleza, então eu vou abrir lá. Que é uma avenida mais movimentada que a Avenida Paulista? Gente, a internet. Quantas pessoas por dia não passam pela avenida chamada Instagram? Quantas pessoas por dia não passam pela avenida chamada Facebook? E temos outras plataformas também. Detalhe, você precisa pagar aluguel por ela? Não. Você precisa abrir porta, fechar porta, horário para abrir, horário? Não. Você trabalha 24 horas? Trabalha. Você trabalha 10 minutos por dia? Trabalha. Vai conforme você vai querer a sua renda. Não, vou pegar firme, vou trabalhar aqui em cima dessa internet, porque eu quero ter um resultado bem maior. Vamos pegar firme então. Vamos postar conteúdo, vamos produzir, vamos fazer, vamos criar. Tem coisa melhor? Você ter a sua renda extra, ou você parar de trabalhar para ter os seus filhos, para se dedicar mais aos seus filhos, porém você parou de trabalhar, mas vai continuar a ter a sua renda que você tinha, ou até mais do que você tinha. Você pode se surpreender sem você pensar que poderia isso. Tem coisa melhor? E detalhe, você ter a sua renda extra através da sua criação, através do seu esforço, através do seu desenho que você desenhou um dia, pegou a linha e fez.
é muito gratificante, né? Então o crochê nos dá essa liberdade de criar e de ganhar com a sua criação. Próximo ponto, liberdade de produzir em qualquer lugar. Não vou falar que o crochê é o único, tá? Quem muitos trabalham com digital, a gente pode levar o celular, o computador, aonde tiver. Se você for viajar, você vai continuar trabalhando e produzindo, né? A gente tem muito essa liberdade no digital. Quem trabalha com isso vai entender o que eu tô falando. E quem não trabalha e tá querendo entrar, também vai poder, sabe já do que eu tô falando. E ter essa liberdade geográfica, né? Que eles chamam muito. Então, o crochê também nos permite isso, ter essa liberdade geográfica. Nossa, eu tenho uma encomenda para entregar daqui 15 dias, porém no próximo final de semana, meu esposo está querendo viajar. Vai ter um feriado no próximo final de semana e no outro final de semana tem encomenda para entregar. Se eu deixar de produzir esse final de semana que ele está querendo viajar, vai atrasar minha encomenda. Então, para eu não atrasar essa minha encomenda, eu posso estar levando aonde eu quiser. Então, o crochê, ele nos permite isso, de poder produzir aonde eu estiver. Não é algo assim que eu preciso levar um monte de coisa. Eu, por exemplo, eu ando com 2 bolsas. Pode ser a bolsa, poderia, né, ser a minha bolsa e a bolsa das crianças. Mas a minha bolsa, que eu coloco somente a minha carteira, ela é um pouquinho maior, que eu coloco as coisas da criança junto. E a outra bolsa é a bolsa do crochê. Então eu tenho até uma bolsa separada para eu carregar as coisas minhas do crochê. Tanto é que eu até tenho um estojo que eu coloco as minhas agulhas. Então aqui eu coloco lá, tem trabalho que eu uso mais de uma agulha, umas 2, 3, então eu coloco lá as minhas agulhas. Não ando com todas aqui, eu ando só as que eu vou usar. Uma tesoura pequena e ótimo, perfeito. E a minha linha. E eu gosto de andar com essa bolsa separada porque, por exemplo, eu vou para casa da minha mãe, vou posar na casa da minha mãe, né? Eu levo o meu trabalho, mas vai que eu termino o meu trabalho e já começo um outro. Então, o crochê a gente não pode parar. O crochê é como se ele fosse uma engrenagem, entendeu? Ela não pode parar, senão enferruja. E ele se torna viciante, ele se torna prazeroso de estar produzindo. Então, eu parei com o crochê, terminei, mas eu preciso começar o outro. E nós, crocheteiras, a gente é assim. A gente termina uma encomenda já começando outra e com outra já feita, encomenda que tem que produzir e outra encomenda entrando, as pessoas pedindo orçamento e assim a gente vai. Então, o crochê ele não pode parar. E ele nos dá essa liberdade geográfica, né? Que é de poder produzir aonde tiver. Né? O crochê, ele é gratificante por isso, que a gente consegue ter a nossa renda extra, a gente consegue produzir, ser produtiva em qualquer lugar. Seja no ônibus, seja no avião, seja na estrada, só dirigindo que não. Né? Quando eu tô dirigindo, eu não tô fazendo, mas quando é meu esposo que tá dirigindo, eu tô do lado dele fazendo o meu crochê. Eu não paro, não. Ixi. Eu acho muito gostoso quando a gente não tem que dirigir. Você vai passear, você vai andar de carro, mas você não precisa dirigir. É muito gostoso. A gente sabe, é gostoso dirigir sim, mas a gente sabe que dirigir é um pouco estressante. Então, quando a gente tá ali no carro sem ter que dirigir, é melhor ainda. E assim, eu ficar ali, sentada no carro, sem nada, pra mim já é perca de tempo. Então, eu preciso estar produzindo. Então, eu já levo minha bolsa lá de crochê e já tô produzindo. Eu quero ver uma crocheteira que nunca produziu dentro de um carro, dentro do avião, dentro do ônibus. Uma. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente vai para uma consulta, que tá na sala de espera. Qual crocheteira que não leva o crochêzinho e tá lá? Então, assim, enquanto a gente tá ali esperando, às vezes acaba atrasando, às vezes acontecem alguns incidentes, às vezes acaba demorando um pouquinho mais, mas sala de espera, o nome já fala, sala de espera, para esperar a sua vez ser chamado. E você ficar ali esperando, parado, sem produzir, não, vamos ser produtiva. O crochê nos permite isso. Eu não preciso estar dentro da minha casa, não preciso literalmente de ligar nenhuma máquina na energia, eu preciso de luz para poder enxergar, não vou crochetar no escuro, né? Mas uma sala de espera, por exemplo, não é escuro. Então, a gente somente isso. Então, a gente precisa ser produtiva. Não preciso de ligar nenhuma máquina na energia para poder produzir. Minha máquina sou eu mesma, só preciso da minha agulha e da linha
e bora produzir. Então, o crochê é isso, ele não nos tem essa liberdade geográfica de produção, ou seja, somos produtivas, ganhamos nossa renda extra aonde quer que você esteja. Ele nos permite isso. E isso são para poucos, né? Vamos, convenhamos, são para muito poucos, são produções para poucos. E esses poucos somos nós, crocheteiras, que temos essa liberdade de trabalhar, liberdade de ter a nossa renda extra, até mesmo viajando. Não preciso parar de produzir para viajar. Até mesmo viajando com a minha família, cuidando dos meus filhos, eu consigo continuar tendo a minha renda extra, não é mesmo? E o próximo ponto é liberdade de escolha. E na liberdade de escolha, o que significa isso, Maíra? O crochê, ele tem inúmeros nichos e subnichos, certo? Ou seja, tem moda casa, tem moda infantil, tem moda bebê, tem moda adulto, tem cama, mesa e banho. O crochê, gente, tem a parte como eu posso falar, dos fios de malha, né? Que são os cachepôs, tem brincos, tem acessórios. Gente, o crochê é muito versátil, ele tem muita coisa, muita. Ah, mas você quer dizer que eu não posso ser uma crocheteira que faz de tudo um pouco? Pode ser sim, não tem problema nenhum, perfeito, vamos trabalhar. O importante é a gente trabalhar e fazer aquilo que gosta e ter, melhor ainda, e ter a nossa renda em cima daquilo que a gente gosta. Perfeito. Mas por que essa importância de liberdade de escolha? O porquê que a gente tem, o quanto importante é a gente escolher um só? Quanto mais a gente faz algo único, mais excelência a gente tem naquilo que a gente faz. Concorda? Uma pessoa que quer correr a maratona, o que ela vai fazer? Ela vai treinar e treinar todo dia. Qualquer esporte hoje em dia, que a gente tem um esportista, que a gente tem um profissional do esporte, o que ele faz? É treinar. O jogador de futebol, ele vai treinar. A ginasta, ela vai treinar. E eles treinam todos os dias. Às vezes até inúmeras horas por dia. Por que ele treina tanto? Porque quando ele for competir, quando ele estiver dentro do campeonato, ele quer ter uma excelência em cima daquilo que ele fez. Ele precisa ganhar aquele campeonato. Então, quanto mais ele treina aquele único esporte, mais ele vai ter excelência. Supondo que o jogador de futebol, ele vai treinar futebol, vôlei e boxe. Mas só que o campeonato dele é futebol. Ele vai ter excelência no futebol treinando mais 2 esportes fora o futebol? Ele precisa focar no único esporte, ele precisa treinar um único esporte. E o crochê não é diferente. No Instagram, a gente acha a crocheteira somente de suplar. E você abre a página dela, é lindo, é um trabalho maravilhoso. Porque ela tem excelência, porque ela escolheu um único nicho, ela focou naquilo e ela vai fazer cada vez melhor. Isso é a importância de você poder escolher. É você poder praticar cada vez mais aquele foco, aquele nicho. Não vou falar que eu não tenho um suplá. Gente, eu tenho os meus suplás. Aqui eu vou mostrar só 2, mas eu tenho mais. Esse aqui é um simplesinho, né? Eu tenho outro aqui mais colorido. Tem um tapete, sim, de suplá, perdão, de crochê. Tenho aqui um tapete. Então, eu também tenho um tapete de crochê e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Eu amo crochê e faço tudo de crochê. Eu gosto, tenho até porta-guardanapo de crochê. Só que, Maíra, como que você escolheu o infantil? Hoje eu falo que eu não escolhi, que ele me escolheu. Se você for lá no meu Instagram, se você descer toda, assim, uma boa parte das fotos, você vai ver que tem uma parte lá que eu fazia só cachepô, né, com fio de malha. E eu tinha escolhido já esse nicho do cachepô. Só que eu comecei a produzir roupa, fui indo aos pouquinhos, as pessoas foram pedindo, comecei no adulto. Quando eu me dei conta, eu já estava fazendo infantil sem que eu percebesse. E o infantil me encantou, o infantil me escolheu, o infantil me abraçou. A criança, ela é sincera.
A criança, antes dela achar que tá bonito, ela primeiro vai ver se tá confortável, né? A criança, ela vê primeiro o conforto. Se ela vê que tá apertando, que tá pegando aqui, que tá pegando ali, ela não vai vestir. É que nem acessório para cabeça de criança. Tem criança que não gosta, ela é sincera e não deixa, ela tira. Tem criança que gosta, tem criança que a mãe já acostuma desde nova, que é para poder acostumar, que é para poder usar. Tem criança que não gosta, não adianta. Então, ela é muito sincera. E isso me desafia a fazer uma peça mais confortável, a fazer uma peça mais bem vestida, a fazer uma peça mais com caimento melhor. E o mais gostoso da criança são os detalhes que nos permite fazer, os bordadinhos. Sabe, eu tenho aqui 3 caixas de pedrinhas, pérolas, coisinhas coloridas, coisinhas com letrinha, que eu faço, porque pode ser um gorro simples, mas eu gosto de colocar um detalhezinho, sabe? Que seja um strass, que seja uma pedrinha ali. Eu gosto, isso é de mim. Eu gosto desse lado de bordar também. Então, por isso que o infantil me escolheu, porque eu tenho essa liberdade desse tipo de criação, sabe? Então, assim, se você escolheu o suplá, perfeito, mete bronca, entra de cabeça. Faz inúmeros suplás, usa cores diferentes, desenho diferente, ponto diferente. Vamos estudar, vamos fazer, vamos criar, vamos reinventar em cima daquilo, não desfocando. Nossa, mas eu quero mais, vamos fazer jogo americano. Não precisa você fazer só o suplá redondo, faz jogo americano, que é o retangular, faz o porta-guardanapo, faz um caminho de mesa para você colocar, faz os descansos de panela, faz o porta-guardanapo. Gente, olha, você vê que dentro do suplá, o quanto que o crochê te abre um leque, o quanto que ele pode te entregar, o quanto que ele pode desafiar. Isso que eu falei só do suplá. Então, o crochê, ele tem essa liberdade. Por mais que você escolha um foco dentro dele, e mesmo assim ele te desafia a abrir mais ainda esse leque. Então, o lado importante de ter um foco é a excelência. Que nem um esporte. Quanto mais o atleta pratica o seu esporte, mais excelência ele vai ter na hora de poder competir o seu campeonato. Imagina um jogador de futebol praticando futebol, vôlei, boxe. Quando ele for fazer um campeonato, ele vai ter tanta excelência quanto aquele que pratica somente futebol todos os dias. E assim somos nós. Quanto mais a gente pratica uma única coisa, mais excelência a gente vai ter, mais resultado bom a gente vai ter, mais retorno financeiro a gente vai ter. Então, por isso que a gente precisa sim, na minha opinião, Maíra, precisa sim focar em um único nicho dentro do crochê. Bom, eu escolhi o crochê, perfeito, já começou muito bem. O crochê já vai te dar inúmeros prazeres, inúmeras vantagens, mas eu preciso escolher um. Então, faz a sua escolha. Conforme o passar do tempo, você vai ver se é que é isso mesmo que eu quero. Eu acho que eu vou mudar. Eu vou pro fio de malha. Eu vou pro vestido. Então, essa é a importância da gente ter essa liberdade de escolha, da gente poder escolher um só, que é poder praticar, se desafiar e ter excelência, e entregar um produto com excelência. Isso nos traz muito mais um retorno muito mais, digamos que até rápido, e um retorno de destaque muito melhor. Quando a gente tem destaque, a gente tem mais clientela. Quanto mais clientela a gente tem, mais retorno financeiro a gente tem. Então, é um puxando o outro, é uma sequência do outro. Então, por isso que a gente precisa também estar focando em um só, tá bom? Bom, eu espero poder ter ajudado vocês. Se tem aqui 5 liberdades que o crochê nos dá, tá? Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? O quanto o crochê, ele é libertador, o quanto ele é prazeroso, o quanto ele ele nos abraça de qualquer forma. Eu escolhi fazer tal profissão. Beleza, eu vou estudar para essa profissão, eu vou seguir minha carreira, tá ótima. É a mesma coisa.
eu escolhi o crochê, só que dentro do crochê eu preciso escolher algo. E o crochê, ele nos dá essa inúmeras liberdade, que é o que eu vim mostrar aqui para vocês. E com essas, além dele nos dar essa liberdade, ele nos traz esse retorno financeiro. Então, eu, Maíra, escolhi ficar em casa com os meus filhos. Só que eu, Maíra, também não quero parar de ter o meu dinheiro. Então, eu escolhi praticar o crochê, fazer o crochê e dele ter a minha renda extra dentro de casa. Tá ok? Bom, espero poder ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. Se quiser falar algo mais particular, pode me chamar no direct no Instagram. O link do Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês fiquem à vontade, sintam-se em casa. O meu canal é a casa de vocês, tá ok? Fiquem à vontade, fiquem com Deus.